Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está me assistindo. Hoje, 13 de abril de 2021. Venho fazer esse vídeo para realizar mais uma aula, mais uma dica para o concurso, visando principalmente o concurso da Polícia Civil de Rondônia. Você acompanha esse vídeo no canal Delegado Reinaldo Reis, eu replico no meu Facebook, Delegado Reinaldo Vicente dos Reis, e também no meu Instagram, Delegado Reinaldo Reis. Dessa vez eu vou falar sobre tráfico privilegiado. É o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. É um assunto muito recorrente em concurso, por isso resolvi falar sobre ele. Não venho falar sobre toda a Lei de Drogas, venho trazer apenas esse tópico da Lei de Drogas, o qual reporto muito importante. Você que vai para um concurso público, você precisa ter ideia do que é isso. O tráfico privilegiado e o tráfico comum, aquele do artigo 33 caput e parágrafo 1º. Qual que é a diferença? Não há diferença, é tudo tráfico de drogas, é tudo conduta ilícita, não tem diferença entre os dois. Qual que é a diferença? São características do agente que comete o tráfico. Então, você vai diferenciar o tráfico comum, artigo 33 caput e artigo 33 parágrafo 1º, do artigo 33 parágrafo 4º, o tráfico privilegiado, por características do agente, requisitos do agente que logo à frente veremos. Porém, precisamos fazer uma diferença. Por que fala tráfico privilegiado? Porque a doutrina se fala, a jurisprudência se fala, mas o termo não está técnico. O certo seria tráfico com causa de diminuição de pena. É uma diminuição de 1/6 a 2/3. Então isso não é um privilégio do tráfico, é uma causa de diminuição de pena. Então essa pergunta vem falando, o artigo 34 do Código Penal é uma causa de diminuição de pena? Sim, correto. Se vir perguntando, o artigo 34 é de fato um privilégio do tráfico? Incorreto. O termo é usado recorrente, a gente usa o termo tráfico privilegiado, mas na verdade é uma tecnia. Na verdade é uma causa de diminuição de pena, uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Tá, ok? O tráfico, então já falei que o tráfico privilegiado, o artigo 33, parágrafo 4º, é uma causa de diminuição de pena. A gente vê lá que o tráfico comum, lá do caput, do corpo do artigo e do parágrafo 1º, é crime hediondo. E o nosso tráfico privilegiado não é crime hediondo. Então, tem uma causa de redução de pena e não é crime hediondo. Então, são os dois benefícios desse conhecido tráfico privilegiado. A gente precisa entender também que lá no tráfico tem o tráfico caput, o tráfico parágrafo 1º, o tráfico parágrafo 2º, que não é tráfico, é induzimento ou instigação ao uso de drogas. Aplica-se o privilégio? Não. A causa de diminuição de pena? Não. O parágrafo 3º, que é crime de consumir junto, adquirir droga para consumir junto com alguém, principalmente do relacionamento afetivo ali. Aplica-se o privilégio? Não. Tá ok? Então, só vai aplicar o privilégio no caso do caput e do parágrafo 1º. Eu falei que há dois benefícios no caso do tráfico privilegiado. Um é a redução de 1/6 a 2/3. O outro é o afastamento da hediondez do crime. E o que significa afastar a hediondez? Primeiro a gente tem que contextualizar historicamente. Até 2016, o STJ tinha uma súmula falando que o tráfico privilegiado era hediondo. Inclusive tinha a súmula 512 do STJ. O entendimento mudou, essa súmula foi cancelada e com o pacote anticrime, lá na Lei de Execuções Penais, fala que o tráfico privilegiado hoje não é crime hediondo. Assunto pacífico. E por que a gente fala desse afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado?
Quando é tráfico privilegiado, não é hediondo, cabe fiança, é afiançável o crime. A hediondez afasta a graça, indulto ou anistia do crime. Então o tráfico privilegiado pode fazer uso dessa graça, indulto ou anistia. Os requisitos para a progressão de regime no crime hediondo são mais difíceis. No tráfico privilegiado não é. Os requisitos para o livramento condicional no tráfico comum são mais rigorosos, porque é um crime hediondo. Não é crime hediondo, é equiparado hediondo. O termo técnico é equiparado hediondo. Livramento condicional no crime hediondo é mais gravoso. No tráfico privilegiado é mais benéfico. Então, é um requisito muito benéfico você conseguir caracterizar o tráfico privilegiado. E o que eu preciso para caracterizar o tráfico privilegiado? Eu preciso cumular, são 4 requisitos cumulativos. O agente precisa ter esses 4 requisitos. Qual que é o primeiro requisito? Ser primário. O que significa ser primário? Não ter uma condenação transitada em julgado antes do cometimento do crime. Não é antes da sentença, é antes da data do cometimento do crime. Então, vamos lá, o nosso maior bandido do Brasil, quer dizer, a pessoa mais honesta do Brasil, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem uma condenação transitada em julgado até hoje. Se ele cometer um novo crime hoje, ele é considerado primário, porque os crimes deles continuam em grau de recurso, tá ok? Então ele continua sendo primário, é um grande exemplo. Então ele não tem uma condenação ainda transitada em julgado, então ele é primário, tá ok? Uma coisa interessante, uma condenação lá pelo artigo 28 da Lei de Drogas, o usuário, ela não é capaz de gerar a reincidência, ela não é capaz de afastar a primariedade para esse requisito do tráfico privilegiado. Segundo requisito, segundo requisito é os bons antecedentes, tá ok? O que é os bons antecedentes? Já é pacífico que ter inquérito e ações penais em trâmite não gera maus antecedentes. Então não posso usar inquéritos em trânsito e ações penais em trânsito para gerar maus antecedentes. Então, o que seria os bons antecedentes, os maus antecedentes? A única situação é a reincidência passado o período depurador. Quando você é condenado, e depois que você paga essa condenação, depois que extingue essa condenação, dentro de 5 anos, passado esse período depurador de 5 anos, passados 5 anos da extinção da condenação, você cumpriu toda a condenação, ou você teve anistiado, ou teve graça, ou teve indulto, de alguma forma, passado esses 5 anos, você não é mais reincidente, você é tecnicamente primário. E se você é tecnicamente primário, você tem maus antecedentes. É uma condenação que não é capaz de gerar reincidência. Tá ok? Deu para entender isso? É uma condenação cumprida com mais de 5 anos. No final do cumprimento da condenação, no final da extinção daquela condenação, passados 5 anos, a pessoa volta a ser tecnicamente primária. Porém, aquela condenação é usada como maus antecedentes. Hoje, tese defensiva é direito ao esquecimento. Todo mundo tem direito ao esquecimento, é uma tese defensiva. E alguns já usam isso para falar que não pode gerar esses maus antecedentes, tese de defensoria. Não é o caso nosso, somos policiais e queremos que gere a reincidência. Então, a condenação passado o período depurador gera maus antecedentes. Terceiro requisito, não se dedique à atividade criminosa. Aí a coisa se inverte. Inquérito em andamento, ação penal em andamento pode gerar maus antecedentes. Voltemos ao nosso ex-presidente.
tem várias ações contra ele. Isso pode gerar maus antecedentes. Ele já é investigado, ele já responde vários processos por corrupção, lavagem de dinheiro e outras coisas. Então, realmente, ele pode ser considerado se dedicar à atividade criminosa. Tá ok? Então, isso é jurisprudência do STF, não é pacífico. Tese defensiva não aceita isso, Defensoria Pública não aceita isso, mas o STJ tem algumas decisões nesse sentido. O quarto requisito para ser caracterizado o tráfico privilegiado é não ser integrante de organização criminosa, tá ok? Não ser integrante de organização criminosa é um dos requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado. Agora, duas situações que é bem interessante, são as cerejas do bolo, como se fala lá no jargão militar. É o seguinte, o privilégio, a redução é de 1/6 a 2/3. É um direito subjetivo do réu. Reconhecido esses 4 requisitos, ele tem direito à aplicação do tráfico privilegiado. E a redução é de 1/6 a 2/3. O juiz valora esse 1/6 a 2/3. 1/6 é uma diminuição pequena, 2/3 é uma grande diminuição. Daí, como que ele valora? Um dos requisitos de valorar isso é a natureza da droga e a quantidade da droga. Porém, ele também valora isso para a aplicação da pena base. A causa de diminuição da pena, lá na aplicação trifásica da pena, a causa de diminuição vai ser usada na terceira fase. A aplicação da pena base é na primeira fase. Se ele usou a natureza e a quantidade da droga para valorar a pena na primeira fase, ele não pode usar isso novamente para aplicar a diminuição mínima. Então ele teria que aplicar a diminuição máxima. Tá ok? Isso é uma tese defensiva, mas tem enquadrado nos tribunais sob pena de bis in idem. Ele usar a natureza e a quantidade da droga para fixar uma pena base maior e depois usar a mesma situação, quantidade e natureza da droga, para fixar uma diminuição pequena. Então ele está usando 2 vezes as mesmas circunstâncias, bis in idem. Tá ok? Se valorar na primeira fase da pena, na aplicação da pena base, não pode valorar lá na terceira fase. Isso é uma questão processual penal. Tá ok? Aqui nossa interdisciplinariedade. Tá ok? A gente está misturando as disciplinas aí, tanto direito penal quanto direito penal. Decisão do STF. A mula carregando droga para o crime organizado faz jus ao tráfico privilegiado? Nosso STF, sim, não é minha ideia. Se a pessoa é mula do crime organizado, é integrante sim do crime organizado. Porém, o STF reconheceu que não. Ela é um freelancer do crime organizado. O crime organizado só contratou ela para transportar aquela droga. Então, ela não seria membro, ela poderia fazer jus ao tráfico privilegiado. Ideia do nosso STF. Nesse julgado, foi um caso que o elemento transportava 187 quilos de cocaína e foi reconhecido o tráfico privilegiado. E ainda eles falavam que a quantidade da droga não serve para afastar o privilégio do tráfico de drogas. Olha aí, 187 quilos de cocaína não serve para afastar o tráfico, para afastar o tráfico privilegiado, todas aquelas benesses, redução de 1/6 a 2/3 e afastamento da natureza hedionda do crime. Tá ok? Já falei que o crime é um direito subjetivo, preencheu aqueles 4 requisitos, tem direito à diminuição de pena, e lá no código, no próprio código, fala assim, ó, nos delitos do caput e do parágrafo meio desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem entregue organização criminosa.
está arriscado lá, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Resolução do Senado declarou essa vedada a conversão em penas restritivas de direito de inconstitucional. Então, no caso de tráfico privilegiado, pode sim ser aplicada penas restritivas de direito. Ou seja, o elemento foi pego com 187 quilos de cocaína. Ele pode prestar um serviço na comunidade, lá numa escola, e voltar à sociedade sem cumprir um dia de pena. Isso é Brasil. Se fosse num país árabe, talvez, seria pena de morte. Mas aqui no Brasil, o elemento vai lá prestar serviço no hospital, vai prestar serviço numa escola e não cumpre um dia de pena. Isso é Brasil. Tráfico privilegiado e majorado. É possível? É possível aplicar esse parágrafo 4º e a majoração lá do artigo, deixa eu ver aqui, acho que é 40, as penas do artigo 33 e 37 são aumentadas. Do artigo 40, é possível o tráfico privilegiado e o tráfico majorado, com pena majorada? É possível sim. Eu tenho lá o elemento que preenche os 4 requisitos, mas está fazendo um tráfico internacional, está cometendo um tráfico em um local de aglomeração, né, estudantil e cultural recreativa, tá ok? Ele está fazendo um tráfico lá com uso de violência ou grave ameaça. Então, ele pode sim haver a situação do tráfico privilegiado e o tráfico majorado do artigo 40. Com isso, eu termino essa explanação sobre tráfico privilegiado, que na verdade, eu já falei para vocês, não é tráfico privilegiado, é tráfico com diminuição de pena. E quem quiser me acompanhar é o canal no YouTube, Delegado Reinaldo Reis, Facebook, Reinaldo Vicente dos Reis, e Instagram também, Delegado Reinaldo Reis. Vamos que vamos!